grace. Em nome de Jesus nós te pedimos. In Jesus' name we pray. Amém, Senhor. Amen. Amém? Irmãos, Brothers and sisters, nós estamos... Você pode tomar seu assento. you may be seated. Nós nessa manhã vamos começar, ainda que nós estamos celebrando o aniversário da igreja, Even though we're celebrating the church's anniversary, nós vamos começar uma nova série, assim como eu já tinha informado a igreja, we're going to start a new series of sermons, just like I told que you, se chama A Família Importa. which is called Family Matters. Porque a família, ela realmente importa. Because it truly matters. Se vocês quiserem colocar a tradução. Simultaneous translation will start now. If you need any assistance, please let us know. A família, ela é algo que realmente importa. Eu tinha até pensado em mudar a pregação de hoje, tentar fazer uma pregação pelo aniversário da igreja. Mas de repente eu me dei conta. Digo, o que nós somos como igreja? Nós somos uma família. E nós realmente tentamos viver isso aqui na nossa igreja. Nós tentamos ir além do que simplesmente falar, somos uma família. Nós realmente nos importamos, nós realmente queremos estar perto. E essa cultura ou essa ideia, ela vem crescendo ao largo do tempo. Ela vem cada dia sendo melhorada, porque sempre existe margem para melhora. Estamos todos de acordo? Nessa nova série que o Senhor tem colocado no meu coração para a gente falar a respeito disso, vocês lembram? Eu já vim informando a igreja. Nós iríamos falar a respeito do Pentecostes. Semana passada eu falei a respeito do Dia das Mães. Nós falamos a respeito da importância das mães, o papel da mãe. E logo nós iríamos começar a falar a respeito de família. Por que família? Porque levo pelo menos, irmãos, 3 ou 4 meses que o Espírito Santo tem me incomodado com relação à estrutura familiar. O que é a família? O que ela representa? Por que a família existe? Como que nós devemos ser? Será que nós como pais, nós estamos falhando? Será que eu como esposo estou falhando? Será que você como esposa também pode estar falhando? Se em algum momento, durante essa jornada que nós vamos começar hoje, eu falar algo que você não entenda, que você não concorde, eu vou te pedir que com todo o amor do mundo, venha e fale comigo. Se você não gostar de algo daquilo que eu falar, ou você não concordar, porque não é a estrutura familiar que você aprendeu, venha e fale comigo. Eu não vou tentar te convencer, mas durante essa jornada, por favor, se você não gostar de algo, não simplesmente se retire. Vem e fale comigo. Porque o que eu quero te mostrar não é perfeição, não é uma família perfeita. O que eu quero te mostrar é o projeto de Deus, aquilo que o Senhor sonhou. E dentro disso, nós vamos pegar o que nós vamos aprender e vamos começar a aplicar aos nossos tempos. Por quê? Porque muitas vezes eu já escutei isso, as pessoas dizendo assim: não, mas a Bíblia ela foi escrita num outro tempo. Sim, a Bíblia foi escrita num outro tempo, mas a Bíblia própria diz assim, que a palavra do Senhor, ela se renova a cada dia. A palavra do Senhor, ela é capaz de entrar e dividir a alma e o espírito. A palavra do Senhor, ela é capaz de penetrar, ela é mais afiada que uma espada de 2 gumes, é o que a palavra do Senhor diz. A palavra do Senhor não se contradiz. Um dado importante, você sabia que alguns estudiosos pegaram, não esses curiosos, uns estudiosos pegaram, colocaram a Bíblia e na inteligência artificial para ver se em que lugar ela poderia se contradizer ou entrar em conflito. Eu sempre falei para vocês, antes mesmo de existir AI, a maior prova da palavra do Senhor ser algo que não vem de nós mesmos. Porque sim, irmãos, todo mundo chega e fala, isso aqui foi escrito por homens. Sim. A prova que ela foi escrita por homens, inspirada por Deus, é que, eu gosto de usar esse exemplo. Se eu chego para o Aaron e entrego para ele um assunto e digo assim: Aaron, escreve uma página para mim a respeito desse assunto.
E logo pego o Aristides e falo assim, o mesmo assunto, digo, escreve uma página para mim a respeito desse assunto, qualquer coisa, política, carro, qualquer coisa. E eu também escrevo uma página a respeito disso, somente 3 páginas, nós vivendo no mesmo tempo, no mesmo lugar. Se nós pegamos essas 3 e tentamos conectar, nós vamos estar falando do mesmo assunto, mas esse texto ele não vai encaixar, é impossível. Por quê? Porque são 3 mentes diferentes pensando e escrevendo segundo o conhecimento. Agora, se você pega a palavra do Senhor, que foi comprovada agora por esses estudiosos, eles colocaram nessa inteligência artificial procurando aonde que ela entraria em conflito. E eles próprios se assustaram de não ter nenhum. Não tem nenhum conflito. Eu não precisava desse estudo para poder crer que isso aqui era a palavra de Deus. Mas, muitas vezes a própria ciência demonstra a existência do Senhor. Tem um ditado que diz assim, e eu não estou saindo da palavra. Tem um ditado que diz assim, um pouco de ciência te afasta de Deus, mas muito dela te traz de volta para perto dele. Porque chega um momento que a ciência já não consegue mais explicar. E quando a ciência não explica, é Deus que faz. Então, dentro disso, que a palavra do Senhor ela não se contradiz, nós vamos começar a olhar desde a perspectiva bíblica, o que a palavra de Deus, o que Deus sonhou com a família. Por que família? Hoje nós vamos falar a respeito da importância da família e escala de valores. Ao longo dessa jornada nossa, eu quero falar a respeito, não somente hoje, até o dia que nós terminarmos essa jornada de pregações, nós vamos falar a respeito do lugar da família. Hoje nós vamos falar a respeito da escala de valores. Também vamos falar a respeito de qual é o papel do marido, qual é o papel da esposa, qual é o lugar dos filhos, qual a obrigação dos pais. Uma que é muito difícil, o lugar dos filhos. O que nós devemos de fazer com os nossos filhos? Por que o Senhor nos deu filhos? Mas de repente você pode dizer assim, eu não tenho família ainda, mas você vai ter. Mas ainda assim, é importante você aprender uma prioridade, que é o que nós vamos aprender provavelmente hoje à noite. Agora de manhã cedo. À noite será outro assunto. Em Northcliffe. A sociedade, irmãos, uma coisa que eu quero te chamar a atenção durante esse período de estudos, é que provavelmente as palavras não vão ser como nós estivemos fazendo nos outros finais de semana. Palavras onde elas chegam, elas tocam os nossos corações, serão palavras de aprendizado. Eu quero que você mantenha isso em mente. Se você quiser trazer de casa um caderno para começar a anotar, faça isso. Se você precisar que eu te mande os estudos, também faça. Mas se você quiser durante o culto estar tomando notas, é importante também. Porque quando você toma notas, você está aprendendo 2 vezes, 3 vezes na verdade. Você está escrevendo, lendo, escutando e vendo. Uma vez mais, porque você vê 2 vezes. Nesse caso, quando você escreve. Não é o typing, é o escrever mesmo. Você aprende mais e a tua mente ela grava isso. Por quê? Porque, irmãos, como eu falei, há 4 meses atrás, pelo menos, eu até conversei em casa, o Senhor colocou isso no meu coração, nós estávamos falando a respeito da família. A família tem sido atacada, o homem ele tem perdido a identidade dele dentro de casa. A sociedade moderna, hoje em dia, ela tem colocado um homem sem masculinidade, tem tirado essa masculinidade do homem, tem tirado essa função do homem, tem colocado a mulher num lugar que ela não deveria de estar ali, não porque ela não é capaz, mas simplesmente porque não é o lugar dela. E, por favor, não comece a criar pré-julgamentos, vamos chegar até esse dia, ok? Não vamos falar de machismo. Eu tenho certeza que no final, provavelmente, vai te surpreender da maneira que nós vamos falar. Por quê? Porque muitas vezes dentro das igrejas tem se tomado versículos e ensinado coisas machistas e colocado uma carga em cima das mulheres que não deveria. Mas a minha maior preocupação é com aquelas crianças que estão ali dentro, com os jovens nossos de hoje em dia. Por quê? Porque eles são as futuras famílias, eles são as futuras famílias que estarão se formando. Eles serão os responsáveis de continuar levando isso daqui. Nós devemos de criar crianças que serão capazes não somente de guardar a palavra do Senhor, mas sobretudo amar a Deus sobre todas as coisas. Eu dou graças a Deus que na minha casa, quando eu nasci, meus pais já eram evangélicos. Meus pais me ensinaram a palavra de Deus, mas se teve algo que eu tive que descobrir por mim mesmo,
foi como amar a Deus acima de todas as coisas. Vamos começar a olhar, vamos entrar um pouco mais agora. Lembrando a você que não é uma pregação em si, mas nós vamos começar a fazer estudos relacionados à família. No Salmo de número 68, verso 6, a palavra do Senhor de Deus, o texto afirma assim: Deus faz com que o solitário viva ou more em família. Quando nós vemos essa declaração do salmista, nós estamos vendo não somente uma declaração para aquele momento, para aquele verso, mas ele está demonstrando um desejo, uma vontade de Deus. Deus não quer que nós venhamos a viver sozinhos. Deus não quer que você viva sozinho. Quando Deus cria todas as coisas, se nós vamos lá atrás, vamos começar a fazer uma linha do tempo. Se nós vamos lá atrás, no livro de Gênesis, nós vamos começar a ver um padrão de Deus. Deus começa a criar algo e Ele diz assim: isso é bom. Ele cria a luz, Ele diz: isso é bom. Ele cria os animais, Ele diz: isso é bom. E todas as coisas que Ele vem criando, Ele diz: é bom, bom, bom e bom. Mas da primeira vez, no primeiro momento que Ele diz que algo não está bem, é quando Ele olha e diz assim, e quero que você entenda, não é um falho de Deus, não passou desapercebido, mas Ele olha e diz: todos os animais têm um casal, todos os animais têm alguém. Aí Ele diz: e não é bom que o homem viva só. O Senhor poderia ter criado a mulher da mesma forma que Ele criou o homem? Sim. Mas como nós sabemos, existe uma razão. Mais à frente nós vamos ver, nós vamos voltar nesse momento, no momento da criação da mulher, nós vamos ver o significado de cada coisa, vamos estudar um pouco mais a fundo. Mas ali, no verso 2, no capítulo 2 de Gênesis, quando Ele olha para o homem e diz assim: aqui existe algo que não está bem. E quando algo não está bem, tem que ser arrumado. Deus chega agora, tira da costela do homem, vocês sabem a história, faz ele cair num profundo sono, tira da costela dele. Existe todo um significado a respeito disso. O que o Senhor está fazendo, Ele está demonstrando que nós somos uma só carne, nós sabemos disso. O Senhor cria agora e estabelece algo que para Ele é algo importante. Desde aquele momento, acontece algo também no outro lado, no lado do opositor, no lado do inferno. Quando o diabo vê aquilo, ele diz assim: isso não está bem. Até agora estava bem, mas agora para o inimigo, uma vez que foi criado a família, ele diz: eu vou em contra disso. Por quê? Porque para Deus a família ela é importante. O Senhor não se importa com a família simplesmente porque a família é importante para nós. Se eu perguntar para qualquer pai aqui, quem não fica nervoso quando tocam nos nossos filhos, quando tocam na nossa família, quando nós escutamos algo, a gente sempre usa um termo assim, né? Quer me conhecer de verdade, toca na minha família. Você quer conhecer meu lado, que ainda Deus está trabalhando, toca na minha família. Agora, se você quer conhecer toda a gratidão que eu tenho, não precisa fazer por mim, faça pela minha família. Então, Deus não cuida da família simplesmente porque é importante para mim. Deus cuida da família porque é importante para Ele. Mas quando Deus cria a família, Ele tinha um pensamento, Ele tinha um projeto. Quando Deus cria, Deus sabia também que isso não seria fácil, irmãos. Vamos estar todos de acordo que ter filhos não é fácil? Vamos estar de acordo que criar uma família não é fácil? Com certeza não. É algo que é difícil, é um desafio, não vem com manual. Se tivesse um manual para a gente poder seguir, seria um pouco mais fácil. Olha, se você fizer dessa forma. E eu não estou falando desses livros de autoajuda, psicologia e tudo mais. Sim, nós como seres humanos repetimos um padrão. Mas isso não quer dizer que acontece com todos. E isso é até um alerta para você. De repente, você está passando por algum problema e alguém chega para você e fala assim: olha, tem esse livro aqui que é bom, porque eu apliquei. Não é porque funcionou para uma pessoa que vai funcionar para você. Muitas vezes esses livros de autoajuda ou psicologias, processos de psicologia, ajudam uma família, mas só que cada família é diferente, cada filho, eles são diferentes, eles podem ser parecidos em determinados padrões, porque nós somos humanos, mas só que não quer dizer que nós somos todos iguais. Mas Deus também coloca uma promessa para as nossas vidas, dizendo assim que nós não ficaríamos sozinhos, e Ele nos daria os recursos para isso. O Senhor nos daria os recursos para que nós possamos criar e instituir essa família. E todos esses recursos, eles vêm dEle. Mas irmãos, qual a importância da família? Uma delas, existe um projeto divino em cima de cada família.
Primeiro, acima de todas as coisas, qual que é o projeto principal de Deus? É a salvação para as nossas almas. Isso é num plano individual. Isso é como você, como pessoa, o Senhor estabeleceu e o Senhor nos deu esse acesso. Como indivíduos, nós devemos de salvar a nossa própria alma. Mas logo existe um plano um pouco mais avançado, que envolve a nossa família. Nem toda a salvação individual ela está relacionada com a família, mas toda a família ela está envolvida no plano de salvação. Por que eu estou dizendo isso? Um pouco mais à frente nós vamos ver uma história que todos vocês conhecem, quando o carcereiro, aonde está Paulo, ele diz assim: o que eu devo de fazer agora? Ele diz assim, simplesmente crê em Jesus e será salvo tu e tua casa. Porque ele diz, será salvo tu e tua casa. Ele não está estabelecendo um padrão que se você é salvo, toda a tua casa vai ser salva. Ele está dizendo que naquele caso, que se ele crer, toda a sua casa será salva. Se nós cremos no Senhor Jesus, toda a nossa casa vai ser salva, nós podemos crer nisso e nós podemos buscar a Deus por isso. Mas a salvação, ela é individual. Lá no livro de Gênesis capítulo 12, no versículo 3, nós vamos ver uma promessa de Deus em cima de Abraão. Em cima de Abraão, depois de várias tentativas de Deus, 2 tentativas na verdade, Adão e Noé. Depois dessas 2 tentativas, Deus faz uma promessa para Abraão, dizendo assim, que eu abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por quê? Porque de um descendente de Abraão chegaria o Salvador ao mundo. Porque dessa linhagem é que chegaria a salvação ao mundo. Mas existe uma promessa em cima de Abraão agora. A palavra do Senhor diz no livro de Gálatas que o Evangelho ele foi pré-anunciado para Abraão. É interessante isso, lá no começo de todas as coisas. Mas o Senhor Deus, durante 2 tentativas, ele tenta estabelecer ou restaurar o que se estava sendo quebrado. A primeira tentativa dele é com Adão, quando ele estabelece a primeira família. Como nós sabemos, Adão falha. A partir daquele momento entra o pecado no mundo. A partir daquele momento é estabelecida a salvação para todos nós. A segunda vez é quando o Senhor Deus chega em Noé. E porque o pecado tinha se multiplicado de tal maneira, o Senhor elimina todo o ser humano da face da terra. Mas quando ele salva Noé, ele não salva somente a Noé. Ele também não salva somente Noé e a sua esposa. Ele salva Noé e a sua família. Nós começamos agora a ver um padrão de Deus se importando com a família. A família, volta a falar, ela importa. Lá no livro de Gênesis capítulo 6, nós vamos ler essa história, nós vamos ver o Senhor Deus fazendo isso. Nós vemos outro momento, onde o Senhor mostra a sua importância com a família. Todos conhecem a história de Ló, onde o Senhor chega, manda os seus anjos a Sodoma e Gomorra para poder salvar. O pecado tinha se multiplicado. Se você ver lá, você vai entender todo o contexto que está acontecendo naquele lugar. Parecido com o que acontece nos nossos dias, mas enfim. Mas o Senhor chega, ele não salva simplesmente a Ló. Os anjos dizem para ele, tem mais alguém? Nora, genros, outros familiares de você? Ele dá um dia para Ló poder juntar a sua família. Por quê? Porque Deus se importa com a família. Nós estamos vendo uma importância de Deus pela família. Ló chega, avisa todos os seus familiares, e os familiares não acreditam no que ele está falando. No dia seguinte, ele chega, os anjos, como Ló se demora por causa da sua família, nós sabemos a palavra, ele pega Ló pela mão e tiram dali dizendo, não olhem para trás. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela é destruída. Mas o que eu quero que você fique na tua mente é que o Senhor está demonstrando que ele não se importa por um indivíduo simplesmente, ele se importa pela família. Se nós viemos para o Novo Testamento, nós vamos ver um padrão da mesma forma. A primeira família que nós entendemos, que nós vemos na palavra do Senhor, que não são judeus, eles são gentios. A primeira família que nós vemos isso, é lá o centurião Cornélio, aonde ele no capítulo 10 do livro de Atos, conta toda essa história. Ele tem uma visão de que um homem virá e vai trazer a palavra do Senhor para eles. Vamos entender que nesse momento ainda não existe nada do que nós conhecemos hoje a respeito do Evangelho. Esses homens agora, eles entendem, os discípulos pensam que o Evangelho é primeiramente para os judeus. Mas o Senhor Deus, ele quer ampliar isso. Vocês conhecem a história. Pedro chega até lá. Cornélio está reunido com quem? Com a sua família.
ele e toda a sua família estão reunidos. A salvação chega naquele lugar. No capítulo 11 agora de Atos, quando Cornélio volta para Jerusalém, os judeus que estão lá estão bravos com Pedro, porque eles estão dizendo: por que você entrou na casa de um homem que é gentil? Isso não está permitido. Então agora lá no versículo 14 do livro de Atos, no capítulo 11, você vai ver Pedro dando uma explicação para eles. E quando ele vai dar essa explicação, ele diz assim: que Cornélio recebeu uma visão de Deus, que viria um homem até ele, e diz assim: o qual, esse homem, te dirá pelas palavras pelas quais será salvo tu e toda a tua casa. Agora no Novo Testamento nós começamos a ver uma manifestação da graça de Deus em cima das famílias. O carcereiro de Filipe, que nós já mencionamos. Da mesma forma, quando acontece todo aquele terremoto, está escuro, aquela coisa toda, o carcereiro vai se matar, porque era o costume. Se fugisse um preso da prisão, debaixo da tua guarda, você teria que tirar a tua própria vida. Quando ele vai fazer isso, Paulo grita de lá e diz: não faça tal coisa, porque nós estamos todos aqui. Quando ele diz isso, o carcereiro diz: o que eu tenho que fazer? Porque ele vê a manifestação de Deus, ele vê que algo sobrenatural está acontecendo ali. Então Paulo diz: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a tua casa. O plano de Deus, ele é expansivo, ele pode chegar através de você, ele pode alcançar toda a tua família. Não estou falando que é um processo fácil, não estou falando que vai ser algo que vai acontecer do dia para amanhã. Mas uma coisa eu quero dizer para você: se você crer no Senhor Jesus, tu e toda a tua casa podem ser salvos. Por que eu coloco o podem? Por que eu ainda coloco isso? Porque não depende somente de Deus, depende de nós. Depende do nosso clamor. Mas nós podemos olhar para a Bíblia também vendo as bênçãos familiares. Quando o Senhor, através de uma pessoa, Ele traz a bênção para toda uma casa. Eu quero levar você lá na jornada de José. Todos nós olhamos para José, vemos a bênção, mas hoje eu quero que você olhe com um pequeno detalhe. Lá no livro de Gênesis, no capítulo 39, quando José ele é levado ao Egito, quando os seus irmãos vendem ele para o Egito, quando ele chega até lá, a palavra do Senhor diz assim, que quando ele entra na casa de Potifar, presta atenção comigo, versículo 5 do capítulo 39, e aconteceu que desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José. Deus abençoou a casa do egípcio por amor a José. E a bênção do Senhor foi tudo sobre o que tinha na casa e no campo. Vamos analisar um pouquinho isso daqui, irmãos. Olha que interessante. Existe uma sequência da bênção de Deus. A bênção de Deus chega primeiro dentro da casa de José, dentro da casa de Potifar, e depois ela se estende para os seus bens e para o campo e para tudo aquilo que ele tinha. Mas essa bênção, ela vem por quê? Pela vida de José. Nós como indivíduos podemos trazer bênção ou maldição para dentro das nossas casas. Nós como indivíduos podemos abençoar ou amaldiçoar. Nós como pais, sobretudo, você como pai, você não tem muitas vezes a ideia, a noção da autoridade que você tem na tua boca, da forma que você fala com o teu filho, aquilo que você declara sobre a vida do teu filho, o apoio que você dá para o teu filho, tudo aquilo que você fala sobre ele. Eu até uso esse exemplo. Quando eu era mais novo, eu não concordava com meu pai nisso que ele falava. Meu pai dizia assim: faça o que eu te digo, mas não faça o que eu faço. Eu digo, isso não está bem, não? É contraditório, não é verdade? Faça o que eu digo, mas também faça o que eu faço, porque eu vivo aquilo que eu falo. Porque se eu falo isso, irmão, seria da mesma forma que eu vier aqui na frente falar a respeito da palavra de Deus, mas só que eu não sigo essa palavra de Deus. Nós como pais devemos de mostrar o exemplo para os nossos filhos. Nós como pais temos que parar de criar expectativas em cima de filhos. Nós queremos muitas vezes curar frustrações que nós tivemos, coisas que nós não conseguimos alcançar, nós queremos que os nossos filhos tenham. Por causa dessa educação que eu tive, eu não quero dar essa educação para os meus filhos. Por causa que eu não pude lograr isso daqui, agora eu quero que os meus filhos alcancem. Porque eu não consegui ter essa carreira, mas eu creio que o meu filho deve de ter e eu quero que ele faça isso. Não se trata disso. Nós vamos ver isso no final de toda essa série de pregações.
como que nós devemos lançar os nossos filhos como flecha, porque a palavra do Senhor diz isso. Por que que o Senhor te deu os filhos? Por que que nós temos filhos? Qual a nossa responsabilidade com isso? Mas voltando à palavra, nós como pais, nós temos a autoridade de abençoar os nossos filhos ou de nós amaldiçoarmos eles. Nós temos a autoridade, porque não é suficiente com criar eles no caminho do Senhor. Pastor, o que está falando? Como está falando uma coisa dessa? Não é suficiente, irmãos. Não é suficiente. Se nós ensinarmos eles na palavra do Senhor, eles vão crer e vão saber da palavra de Deus. Mas nós como pais devemos ensinar os nossos filhos a amar a Deus sobre todas as coisas. E como que eu vou fazer isso? Eu primeiramente amando Deus sobre todas as coisas. E isso vai nos conduzir agora ao próximo passo. Nos leva agora ao próximo tópico. E eu tenho que correr porque a hora também corre. Eu tenho muitos outros exemplos aqui da palavra do Senhor, mas nós não podemos entrar nelas. Mas agora eu quero entrar em algo que se chama uma escala de valores. Muitos de vocês têm essa noção. Muitos de vocês sabem essa escala de valores. Qual seria essa ordem? Qual seria a primeira posição nessa escala de valores? Dentro da família. Quem que nós colocamos como primeiro? Muitos de nós sabemos. Muitos de nós sabemos a ordem que tem como família. Alguns não fazem porque não sabem. Então eles agem dentro da ignorância por não saber, por nunca terem aprendido. Outros sabem e não fazem por negligência. E outros não fazem por comodidade. Desculpa, você vai doer. Em primeiro lugar, dentro de uma casa, está Deus. Em primeiro lugar, na tua vida, como indivíduo, tem que estar Deus. Mas se está Deus como você como indivíduo, Ele tem que estar dentro da tua casa também, em primeiro lugar, sobre todas as coisas. Ele tem a autoridade suprema dentro das nossas casas. E quando eu falo isso, eu não estou falando de igreja. Quem nos deixa uma base para poder a gente acreditar nisso? Para que não sejam as palavras do pastor Josué simplesmente. Marcos capítulo 12, versículo 28 ao 31. Nós vamos ver o próprio Jesus respondendo essa pergunta. Os fariseus chegam até ele, os escribas chegam até ele e perguntam para ele: qual que é o maior mandamento? E Jesus responde: o primeiro de todos os mandamentos é: ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, e com todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. O segundo, ele diz, é semelhante a este: amarás ao teu próximo como a ti mesmo, e não há outro mandamento maior do que esse. Existe uma exigência dessa primazia de Deus, da primazia de Cristo dentro das nossas casas. Se nós começamos a entender essa posição e colocamos Jesus aonde Ele deve de estar, colocamos a Deus aonde Ele deve de estar, que Ele deve de estar sobre todas as coisas. Lá no livro de Lucas, capítulo 14, versículo 25 a 26, diz assim, que Jesus está indo e com Ele uma grande multidão. Aí Jesus diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer o seu pai, a sua mãe, a sua mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quando Jesus está falando isso, Ele está dizendo, não que nós devemos de brigar com as nossas esposas, não que nós devemos de brigar com os nossos filhos, mas que Ele está dizendo que os nossos filhos não podem estar acima de Deus. A nossa esposa, ela não pode estar acima de Deus. E isso, meus irmãos, é quando, e isso eu quero falar para os homens aqui dentro. Nós como homens, nós temos uma autoridade e nós temos uma função como sacerdotes da nossa casa. Nós temos a obrigação de conduzir a nossa família até o Senhor. Nós temos a obrigação de ofertar a Deus. Naquela época, os homens, lá, o sacerdote, lá no Antigo Testamento, ele oferecia sacrifício pelo povo. Nós hoje, como homens, nós temos a obrigação de conduzir, nós temos a obrigação de clamar, nós temos a obrigação de orar pelos nossos filhos, orar pelas nossas esposas. Nós temos essa obrigação. Nós temos a obrigação de mostrar em exemplo, fazendo coisas como intencionais, literalmente, fazendo coisas intencionais para mostrar isso para os nossos filhos. Eu lembro que quando eu era pequeno, naquela época, onde crente ia mais do que uma vez na semana, eu sei, assusta. Teve uma época, gente, que as pessoas iam mais do que uma vez na igreja.
Tinha. No domingo a gente ia 2 vezes, só para você ter uma ideia. Agora a gente faz isso, né? Vai de manhã, vai à noite. Mas naquela época existia a escola dominical de manhã cedo. A gente ia para a escola dominical. Irmãos, para um adolescente, para arrastar essa criança para fora da cama, era difícil. Mas eu lembro que meu pai usava aquela frase típica, que você prometeu que você nunca vai usar, e você já usou dizendo, enquanto você estiver debaixo do meu teto. Enquanto eu estiver pagando por tudo isso daqui, você vai comigo. No dia que você estiver na tua casa, você faz o que você quiser. Aí você descobre que quando você estiver na tua casa, você já não faz o que você quer, você faz o que a tua esposa quer. É assim. Mas enfim, naquela época, onde as pessoas iam mais de uma vez na igreja, eu lembro que muitas vezes eu não queria ir. Eu lembro que muitas vezes eu rejeitava, dizia, não quero ir na igreja. Vinha essa típica frase, eu sabia que a partir dali já não ficaria mais em palavras, então eu obedecia e eu ia. E pasme, irmãos, nós íamos andando. Nem sempre tivemos a comodidade dos carros dessa forma. Mas enfim, aborrecer não se trata de fazer a vontade. Também não se trata de brigar. Se trata de quando você vê... Porque, irmãos, vamos ser sinceros. Se alguém está saindo daquilo que é a linha do correto, se você começa a sair e você é repreendido, é algo bom? Claro que não. O resultado é bom, mas o sentimento é ruim. Por quê? Porque você está sendo confrontado. É isso que a palavra do Senhor está dizendo. Que nós devemos de confrontar, nós devemos de guiar os nossos filhos e mostrar quando nós vemos que eles não estão colocando a Deus, ou a nossa esposa não está colocando a Deus sobre todas as coisas, nós devemos de guiar eles por esse caminho. Então o primeiro é Deus. Ele tem a supremacia dentro das nossas casas. Em segundo lugar, tanto nas nossas vidas, mas como dentro das nossas casas, entra a família. Esse é o nosso segundo maior patrimônio. Porque qual que é o primeiro? Deus, muito bem, exato. Gostei da energia de vocês, exatamente. Deus é o primeiro. Segundo lugar, nós temos a nossa família. No livro de Timóteo, Paulo diz assim, mas se alguém não tem cuidado dos seus, principalmente dos da sua família, negou a fé e é pior do que um infiel. No mesmo livro de Timóteo, ele diz assim, mas se alguma viúva tiver filhos, os netos, aprendam primeiro a exercer piedade para com os da própria família, e recompensar os seus, porque isto é bom e agradável diante de Deus. Aqui nós estamos vendo, irmãos, muitos cuidados, nós podemos falar a respeito de muitas coisas aqui, mas o que eu quero que você tenha em mente, que o segundo patrimônio maior que você tem é a tua família. Não queira fazer outras coisas, não centre em outras coisas, não foque em outras coisas. A tua carreira não é mais importante que os teus filhos. O que nós temos visto ao decorrer dos anos? E não falo somente em carreiras seculares. O que nós temos visto? Pastores sacrificando família em ordem do ministério. Isso não está certo. Por quê? Porque primeiramente vem a Deus. Se eu não cumpro o segundo mandamento, eu também não estou cumprindo o primeiro, automaticamente, porque se eu entendo a posição de Deus na minha vida, o que eu estou fazendo? Eu estou priorizando aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é a primazia dele. Então, nós não podemos colocar carreira, não podemos colocar nada acima da nossa família. E isso nos leva ao terceiro ponto. Qual que é o terceiro ponto? Qual que é o terceiro lugar nessa escala de valores? Nessa escala de valores entrariam o trabalho e os estudos. Esses dois nós colocamos os três na mesma categoria. Gênesis capítulo 2, versículo 15 diz assim, tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para quê? Muito bem, lavrar e cuidar, exatamente. O Senhor faz isso. Por quê? Porque eles precisam do próprio sustento. A palavra do Senhor também nos repreende lá no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 3, versículo 10 ao 12, ela chama a atenção daquelas pessoas que não são muito chegadas ao trabalho, aquelas pessoas que gostam de ficar vagueando um pouco mais, trabalhar um pouco menos. Ela diz assim, porque quando ainda estávamos convosco... Errado. A palavra do Senhor diz assim, porque ainda quando estávamos convosco, vos mandamos isto, se alguém não quiser trabalhar, não quiser trabalhar, não coma também. Não quer trabalhar? Irmãos, eu conheço homens,
Eu conheço homens que não querem manter a sua casa. Por quê? Porque são preguiçosos, literalmente. Cresceram dentro de uma casa que recebiam tudo e não sabem sair e lutar pela sua família. Na antiguidade, eles tinham que sair, caçar e trazer o mantimento para dentro das casas. Hoje nós não precisamos mais caçar. Hoje a gente já pode ir no supermercado. Mas para que isso aconteça, nós precisamos trabalhar. Se você falha com esse terceiro mandamento, com essa terceira escala de valores, você automaticamente está falhando com a segunda e automaticamente está falhando com a primeira. Então, nós devemos de manter as nossas casas. Não podemos ter pessoas vagas. Nós devemos, sim, sair. Nós devemos de ter sonhos. Mas nunca o teu trabalho, nunca os teus estudos podem vir por cima da tua família. Porque esse é o problema que está acontecendo. Esse é o grande problema. Pessoas estão colocando carreiras acima de filhos. Pessoas estão colocando trabalhos, estudos acima da família. Não precisamos falar a respeito da finalidade do trabalho, todos nós sabemos. E agora vem em quarto lugar. Em quarto lugar entra algo, que é a igreja e a vida social. E eu coloquei a igreja como primeiro, nessa ordem, intencional. A partir daqui, meus irmãos, a partir dessa quarta ordem, a tua vida aí você já pode fazer o que tu quiser. Mas por que eu coloquei a igreja antes da vida social? Porque, irmãos, está chegando o bom tempo. E no bom tempo, as pessoas desaparecem dentro da igreja. Está chegando as férias, e eu estou falando para vocês, eu não estou falando para vocês não passearem, eu não estou falando para vocês não viajarem, mas eu estou falando para vocês também encontrarem um equilíbrio. Não pode ser que num mês de 4 semanas, de 4 finais de semanas, você me apareça um na igreja e os outros 3 você esteja viajando, os outros 3 você esteja passeando. Um mês, eu entendo. Oh, fomos para o Brasil. Ok. Mas quando isso acontece, um mês, outro mês, o que você está demonstrando para os teus filhos? Que a igreja não importa. Que o que importa é o passeio. Que o que importa é o bem-estar. Isso tudo é necessário, com certeza. Mas ele está na última escala desse lugar. Ele está no último patamar, por uma razão. A igreja também está em último lugar. Por quê? Porque ela entra no lugar de ócio. Ela entra no lugar de lazer. Ela entra nesse ambiente. Eu sei que esse aqui é um tema polêmico, porque muitas pessoas têm confundido o que é Deus e o que é igreja. As pessoas colocam no mesmo pacotinho, Deus e igreja, está tudo relacionado, colocam dentro do pacotinho também, fazer a obra de Deus é fazer algo aqui dentro da igreja, estar ajudando. É necessário? Com certeza. É fazer a obra de Deus? Absolutamente sim. Mas isso não é tudo. Isso não pode estar por cima de Deus. Isso não pode estar por cima da tua família. Isso não pode estar por cima do teu trabalho. Deixa eu contar um exemplo bem rápido para você. Eu sei que a hora passa. Eu tive um irmão meu, que ele trabalhava num lugar. Eu tenho, ele está vivo, glória a Deus. Falando em passado, misericórdia. Meu irmão, ele estava na igreja. E ele tinha um trabalho que ele tinha que trabalhar. Ele cuidava de uma finca. Fazenda, obrigado. Cuidava de uma fazenda. Como uma chácara, achei a palavra, como uma chácara, ok? Ele cuidava disso. E a pessoa, esse patrão dele, ia lá, igual que muitas vezes as pessoas vêm na igreja uma vez por mês. Ele ia lá uma vez, e ele só dizia assim, ó, quando eu for, eu quero que você esteja. E às vezes ele ia uma vez a cada 2 meses. Mas coincidentemente, cada vez que ele ia, meu irmão não estava. Porque ele estava onde? Meu irmão estava na igreja. Até que um dia esse homem ficou bravo com ele, chamou e falou assim, olha... E assim, irmãos, você chegava na chácara, nesse lugar, estava lindo, tudo arrumadinho, os animais estavam bem cuidados, a chácara estava bem cuidada, estava tudo perfeito. Mas o homem queria que quando ele tivesse, a pessoa que ele estava pagando, tivesse lá, pois se ele precisasse de alguma coisa, era só o que ele pedia. E o homem ainda avisava com antecedência. O que acontece? Depois de tantas coisas, o homem um dia chegou para ele e falou assim, cara, desse jeito não dá. Ou você escolhe entre a tua igreja e o teu trabalho. O que você acha que meu irmão escolheu? A igreja. Não foi por falta de avisar, não foi por falta de conselho, explicar pela palavra do Senhor, explicar tudo isso daqui para ele. Irmãos, daquele momento em diante, meu irmão passou
pelo menos 3 anos de extrema dificuldade. Financeira eu estou falando. Mas aí dentro disso começou a entrar conflitos. Por quê? Porque quando entra o conflito financeiro dentro da casa, quando entra o problema financeiro, entra o problema entre os casais. Quando entra o problema entre os casais, já a tua fé com Deus já não é mais a mesma, porque ela está sendo abalada. Que Deus é esse que não me provê? É o mesmo Deus que falou para ti, não faça, meu filho. É o mesmo Deus que está dizendo para você assim, existe uma prioridade, existe uma importância. Eu quero que você priorize a família acima de todas as coisas. Não tomando meu lugar, diz Deus, o resto tudo demais. É a família. É isso que Deus está falando. Se nós seguimos isso, irmãos, nós podemos restaurar as nossas casas. Se nós seguimos isso, nós podemos também parar, quebrar coisas que vêm de anos sobre nós. Uma vez eu aprendi que existe um padrão. Uma vez eu vi um padrão dentro da minha casa. Meu pai e minha mãe se separaram. Minha irmã mais velha se separou. Meu outro irmão se separou. Aí teve um outro irmão meu, o único que sobrou antes de mim, se separou por 2 semanas. Quando eu vi aquilo, eu disse assim, não na minha casa. Isso para aqui. Eu não aceito isso dentro da minha casa. Quando eu casei, eu falei, os meus filhos não vão ter que passar por isso. Porque isso acaba em mim. Não vai ter separação no meu casamento. Em nome de Jesus eu declaro isso. Mas para que isso aconteça, eu tenho que seguir umas pequenas regras. Eu tenho que estabelecer essas pequenas coisas. O que eu quero dizer para você é, o Senhor, Ele é capaz de restaurar e fazer nova todas as coisas, sim. Mas vamos entrar pela sua palavra. Você está disposto a entrar nesse lugar? Você está disposto a colocar as coisas na ordem e submeter a tua vontade à vontade de Deus soberano? Crendo que o que Ele tem para você é melhor do que você tem planejado? Porque esse é o Deus que eu sirvo. Você pode ficar de pé, por favor?